Olá, sejam bem-vindos à nova série de vídeos do canal Guilherme Barros da Luz. Nessa série eu vou estar trazendo para vocês aquilo que eu chamo de aprofunde-se como um ser energético. Todos esses conhecimentos da nova energia planetária, passo a passo, de forma simples, para pessoas que talvez não tenham tanto acesso, tanto tempo, né, para estudar, para buscar, para escutar canalizações e até mesmo se atualizar nessas informações energéticas desse momento planetário. Eu não estou aqui como mestre, como guru, nada disso, estou aqui como um ser humano normal, compartilhando informações que me ajudaram na caminhada e que ressoaram profundamente com a minha alma. Não quero evangelizar ninguém, nem dizer que estou trazendo uma verdade única, totalmente pelo contrário. Estou aqui simplesmente, como eu digo, trazendo algumas informações, trazendo uma energia nova que, se de alguma forma ressoar com vocês, ok, que ótimo. Se não ressoar, não precisa ficar bravo, não precisa nada, simplesmente troca o canal, busca outra coisa. Ou, como eu falo também, talvez não seja o momento para escutar essa informação, talvez precise de uma certa digestão para depois, né, entrar em contato, né, porque a gente sabe que cada um de nós traz as suas crenças, traz a sua caixa, o seu óculos de ver o mundo, e em alguns momentos a gente tem que tentar expandir, escutar outras opiniões para que a gente possa, de alguma forma, ampliar a nossa percepção, mesmo que em algum momento talvez a gente não concorde ou concorde com aquilo que a outra pessoa está falando. E eu não digo aqui concordar num nível intelectual, mas muito mais como uma sabedoria interna. Então hoje vai ser o primeiro vídeo da série de 30 vídeos que eu estarei compartilhando com vocês aqui. E eu vou começar com uma história, e é uma historinha que geralmente traz a lição geral, né, daquele conteúdo que a gente vai estar trabalhando em cada vídeo. Então, imaginem que tinha uma criança, né, na verdade várias crianças, numa aula de artes. Nem sei se é isso que ainda se chama nos colégios. Na minha época era isso, então me perdoem o pessoal mais novo, né, porque mudou, primeiro grau, segundo grau, ensino médio, enfim. Na aula de artes, né, tinham várias crianças, e a professora pediu, nesse jardim de infância, para que as crianças desenhassem, né, e estavam todas elas lá desenhando as suas obras, e era um desenho livre. E ela passava, conversava, olhava cada desenho, e ela percebeu que tinha uma criança que estava trabalhando super concentrada. E ela foi chegando mais perto e perguntou para a menina: vem cá, o que tu está desenhando aí? E a menina falou: eu estou desenhando Deus. E a professora ficou totalmente assustada, né? Mas aí ela disse: querida, ninguém sabe como é a aparência de Deus. E aí ela, sem perder o ritmo, né, nem levantar os olhos para a professora, simplesmente ela falou assim: eles vão em 1 minuto. Exatamente, né? O que eu estou trazendo aqui para vocês? Que com o assunto, ligado ao assunto que a gente está trabalhando, ali ela estava canalizando, tendo uma inspiração divina através da arte, o que ela compreendia, o que ela sentia como Deus. Óbvio, a gente está falando numa expressão artística e ela colocando, né, a sua expressão ali no papel, mas todos nós, em algum nível, estamos canalizando Deus. Estamos expressando Deus nessa realidade. E esse primeiro vídeo justamente vai estar falando sobre isso. A gente vai estar tirando algumas dúvidas sobre o que é canalização e o que representa nessa nova energia, além de discernir, né, qual é a fonte dessa canalização. Como a gente pode se apropriar da energia da canalização, sempre fazendo um pouco da ponte entre ciência e espiritualidade. Então, até daqui a pouco. Nesse primeiro vídeo, nós estaremos trabalhando com o que é canalização. A canalização ela é frequentemente mal interpretada pelas pessoas, né? E geralmente atribuem a médiums, né? Onde de repente uma entidade, um espírito assume o corpo do canalizador e fala pelo canalizador. Não quero dizer que isso não exista, né? Mas eu estou dizendo justamente como a maioria das pessoas atrela, né, aquilo que entendem por canalização.
Tem outras pessoas que até consideram como se fosse um mal, né? Algo como uma possessão do demônio ou algo nesse sentido, né? Geralmente para embutir medo nas pessoas e até mesmo para bloquear um pouco do poder que o humano tem nessa nova energia planetária, né? E quando eu falo poder aqui, eu não falo poder sobre alguém, mas o próprio poder pessoal que o ser humano tem. E a canalização é muito mais comum do que tu possa ter escutado. A canalização ela é feita por todos os seres humanos, né? É uma conexão natural que existe entre Deus e os seres humanos. Quando eu falo Deus aqui, eu não coloco uma imagem divina de um homem, né, nesse sentido. É um nome que nós atribuímos a algo que está para além da nossa compreensão. Pode chamar de luz, de criador, de infinito, de fonte criativa, o nome que quiseres dar. Mas eu estou colocando o nome de Deus porque é uma convenção mais fácil para que as pessoas entendam, né? E posteriormente, nos vídeos futuros, nós estaremos falando mais especificamente sobre essa atribuição que os humanos dão a Deus. Mas vamos perceber a canalização ou as canalizações de outra forma, né? Então pensa numa música clássica ou qualquer música até mesmo que tu foste lá e compraste, seja num aplicativo ou antigamente que tinham os CDs que a gente escutava em casa, né? Todas essas músicas, as obras de artes, elas foram canalizadas, né? Aquele artista, né, se conecta com seu próprio eu superior e expressavam a criatividade, né, através dessa música. Ou seja, eles conectam a um campo onde estão todas essas informações e, com a ressonância da sua própria alma, acabam trazendo, né, essa manifestação desse campo quântico que existe, né, numa manifestação física. No caso, né, de um artista que compõe uma música com um som, ou até mesmo num artista que desenha uma obra de arte numa tela, da mesma forma. E se alguém perguntar para esse artista como se deu o processo criativo, muitos vão responder, né, que tiveram pensamentos aleatórios, como se fosse uma intuição, e de repente vem uma ideia coesa para transformar isso e colocar, né, numa obra completa, seja ela uma música, seja ela um prédio, né, como arquiteto, seja ela uma obra de arte, né, como Picasso, Monet, entre outros, né? Mas, na verdade, os cientistas estão começando a entender também que a criatividade está muito além, né, e é muito mais complexa daquela distinção entre cérebro direito, cérebro esquerdo, né, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O nosso cérebro ele atua como um transdutor, mas essas informações elas são captadas num campo. A gente vai ver futuramente também que a nossa própria consciência ela é um campo de energia que não se limita somente ao cérebro. Mas é importante de frisar aqui também que ser criativo não significa necessariamente que a pessoa está esclarecida, principalmente espiritualmente falando, né? Mas é importante de trazer, né, que simplesmente destacar que a canalização, né, sempre esteve com os seres humanos, sejam eles artistas, sejam médiums, é como se fosse uma inspiração divina e está ao alcance de todos os seres humanos. Então, se a gente for falar na canalização como um mediador entre um campo, um plano espiritual e a realidade 3D, de certa forma, todos os seres humanos são canalizadores. Agora tem diferentes tipos de canalização, como eu falei, como obras artísticas, como invenções, né? Mas também informações espirituais. Ou seja, o infinito, a luz, o Criador, o Espírito maior que tudo rege, essa inteligência divina, está sempre à disposição para ajudar cada ser humano. E na verdade, a gente vai ver futuramente, está dentro, tem parte dentro do ser humano mesmo. A faísca divina habita dentro de nós para que a gente possa acessar essas informações. Então é simplesmente um reconhecimento dessa dimensão superior dentro da gente, né? E limpar a mente ou abrir canais para que essa força superior, essa dimensão superior possa se manifestar no mundo concreto.
Tá? Mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que? A gente vai falar sobre a canalização no sentido de iluminação espiritual, no sentido de informações espirituais. Então, se vocês derem uma olhada, vocês vão perceber que todas as escrituras sagradas e toda a informação espiritual que existe no planeta, seja ela através, né, da tradição judaico-cristã, seja através dos textos do Oriente, né, diversos textos sagrados que existem, diversas escrituras de todas as religiões, elas foram canalizadas. Elas foram canalizadas através de humanos. Então, a própria Bíblia foi escrita por humanos que foram divinamente inspirados. Então, pense em todas as escrituras no mundo, Upanishads, entre outros, os Sutras, né? Todas elas, sim, tiveram fontes divinas, mas ao mesmo tempo, né, representa essa comunicação de Deus, do infinito, com os seres humanos. E são palavras entregues pelo Criador, né, em diferentes culturas, em diferentes contextos. E também associadas a diferentes missões no planeta. Então, bilhões e bilhões de pessoas no planeta sentiram ou sentem esse amor de Deus através dos seus próprios sistemas de crenças, né? Escolhidos justamente escolhidos nesses escritos sagrados e todos canalizados por humanos. Então, se a gente for colocar uma definição em uma canalização espiritual, são o quê? São as divinas inspiradas palavras, ou, vamos colocar entre parênteses aqui, energias, de Deus, do infinito, da luz, do Criador, dadas a humanos por humanos. Ou seja, tem canais humanos encarnados na Terra que passam essa informação a outros humanos. Alguns registram, outros têm discípulos que acabam registrando essas informações posteriormente. Na maioria das vezes é isso que acontece. Então tiveram várias doutrinas, várias tradições, né? E isso acontece regularmente. Então faz muito sentido para a gente perceber que como o infinito atua nesse plano, e o infinito atua justamente, né, através dos seres humanos. E hoje, principalmente com essa abertura que a gente tem e a mudança planetária, mais e mais canalizadores apareceram. É óbvio que posteriormente no vídeo a gente vai ver que talvez nem todas as canalizações tenham integridade. Muitas pessoas trazem confabulações das suas mentes, né, juntam informações de acordo com seu ego espiritual e misturam com inspirações divinas, né? Mas é possível, com a nossa lapidação, com o nosso processo, conseguir discernir isso. Mas muitos canalizadores começaram a vir principalmente a partir da década de 90, 91, 92, quando começou principalmente essa mudança planetária e essa abertura do processo de ascensão. Então, com essa mudança planetária que nós estamos experimentando, muita energia está entrando no planeta. E aquela história, né? Quando entra muita energia, passa um boi pela porteira, passa a boiada. Então, tem muita coisa que nos ajuda, auxilia, mas tem muita coisa que pode confundir um pouco o nosso processo. Só que a gente está justamente vivendo, né, principalmente a partir de 2012, essa transformação do limiar, esse salto, né, de uma consciência inferior para uma consciência superior. E isso é uma representação forte e clara de mais e mais pessoas estarem escolhendo viver no amor, na compaixão, na bondade, na alegria e na humildade também. Não dá para acreditar muito no que a gente vê nas notícias, né, porque eles pegam uma fatia, né, daquilo que está realmente acontecendo nos bastidores, e tem muita, muita luz entrando no planeta. E agora eu vou fazer uma ponte com a ciência para vocês, como eu gosto de fazer essa dança, né, do que a ciência traz sobre a mediunidade, sobre as canalizações. Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um grande pesquisador principalmente da nossa glândula pineal, através das pesquisas dele, ele nos traz que a nossa glândula pineal, ela faz uma conversão
de ondas eletromagnéticas que estão presentes, né, nos ambientes, né, em estímulos eletroquímicos. Ou seja, né, a própria química hormonal do nosso corpo. A gente sabe que a glândula pineal ela é a glândula mestra, né, e ela ajuda nesse comando das outras glândulas do corpo. E isso foi cientificamente comprovado, né, pelos cientistas Vollrath e Sen em artigos muito antigos da revista Nature de 1988. E o que eles viram também através daqueles microscópios, né, aquela microscopia óptica e eletrônica, eles comprovaram, né, que a nossa glândula pineal, que situa-se bem lá no centro do nosso cérebro, na chamada câmara sagrada, ela possui, né, no seu interior cristais de apatita, né, e eles são distribuídos em grânulos lamelares. O que isso quer dizer? Que a nossa própria pineal ela tem essa propriedade cristalina que é justamente de armazenar, né, energia e transmitir energia. Olha que coisa interessante isso. E antigamente se achava que a pineal não servia para nada, né? E outros já diziam, olha, aí está a conexão entre corpo, mente e espírito, começa através da pineal. Espiritualmente a gente sabe, né, que é a nossa glândula mais elevada e quando mais expansiva, mais potencializada está a nossa glândula pineal, mais a gente consegue canalizar informações, a gente consegue manifestar mais de quem a gente é. Mas vamos ver aqui o que o Dr. Felipe de Oliveira nos diz. A mediunidade é um atributo biológico. Acredito que acontece pelo funcionamento da pineal, que capta o campo eletromagnético, através do qual a espiritualidade interfere. Não só no espiritismo, mas em qualquer expressão de religiosidade, ativa-se a mediunidade, que é uma ligação com o mundo espiritual. Um hindu, um católico, um judeu ou um protestante que estiver fazendo uma prece está ativando a sua capacidade de sintonizar-se com um plano espiritual. Isso é o que se chama mediunidade, que é intermediar. Então isso não é uma bandeira religiosa, mas uma função natural existente em todas as religiões. E isso deve acontecer através do campo magnético, sem dúvida. Se a espiritualidade interfere, é pelo campo eletromagnético, que depois é convertido pela pineal em estímulos eletroquímicos. Então, como vocês podem ver, ele está trazendo numa linguagem científica aquilo que os grandes sábios da humanidade já nos diziam, que justamente essa pineal ela é uma ponte, né, do plano espiritual para nossa realidade 3D. E todos os seres humanos de todas as religiões, de todas as tradições espirituais, e até mesmo sem tradições espirituais, ou talvez que não sigam alguma tradição espiritual em específico, são médios. Têm a capacidade de ser intermediadores dessa energia para o nosso plano 3D. Uma outra pesquisadora, e essa super atual, que escreveu um livro chamado The Science of Channeling, ela se chama a doutora Enale, desculpa a minha pronúncia aqui, Enale Wabe. Ela é diretora de pesquisa do Instituto de Ciências Noéticas, né, e professora assistente do Departamento de Neurologia da Oregon Health and Science University. E ela escreveu um livro super atual com pesquisas, né, sobre a ciência da canalização. Ela é professora de pós-doutorado também. E ela traz para o mundo, através de palestras internacionais, né, todas essas pesquisas atuais de como a canalização se manifesta e como eles estão conseguindo comprovar isso, né? E tem um livro que é super atual que se chama A Ciência da Canalização em 2021, que foi publicado. Ele ainda não tem a tradução em português, mas vocês podem encontrar alguns artigos na internet sobre esse livro. E o que ela nos traz como definição de canalização? É o processo de revelar informações e energia não limitada por nossas noções convencionais de espaço e tempo, que podem parecer receptivas ou expressivas. Então, o que ela traz ali no livro e mostra pra gente? Ela traz uma literatura, né,
primeiramente para entender o termo de canalização. Então eles trouxeram que existem pelo menos 29 termos diferentes usados para descrever a canalização, né? E que também as canalizações elas são experimentadas num espectro amplo, né? Por um lado tem expressões assim generalizadas, né, como intuição, palpite, né? Mas por outro também entra telepatia, clarividência, pré-cognição, né? Então, e até experiências mais raras, né? Como canalizações em transe, experiências fora do corpo, né? Que estão num outro lado do espectro. Então tem vários tipos de canalização. Mas ela também traz que justamente a canalização é uma experiência universal, né? Em 488 sociedades em todo o mundo, se descobriu que, através de pesquisas, que 90% dessas comunidades tinham algum tipo de tradição em canalização. Então, se tu digitares, né, no Google, por exemplo, mediunidade, vão retornar mais de quase 3 milhões, né, de resultados, sem mencionar, né, todas as séries, TVs e filmes que retratam, né, algum personagem com algum recurso de canalização. Se nós formos ver do que a doutora aponta aqui pra gente, e ela traz nesse livro um breve histórico da canalização, a gente vai ver que, de certa forma, isso continua sendo um tabu para algumas tradições religiosas, né, com uma condenação, até mesmo, né, uma condenação científica. Isso porque, né, durante grande parte desse século, a nossa ciência ela realmente opera num paradigma materialista. Mas, infelizmente ou felizmente, né, os seres humanos não são máquinas em movimento. É muito, muito mais do que isso. Num paradigma pós-materialista, vira todas essas coisas do paradigma materialista de cabeça para baixo, né? E para muitas pessoas que tiveram essa experiência de canalização direta, a gente sabe que é uma mudança de paradigma inevitável, né? E a canalização é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Então, o próprio Instituto de Ciências Noéticas dos Estados Unidos tem diversas pesquisas demonstrando, né, que, por exemplo, numa pesquisa que eles fizeram de 900 participantes, de 93% a 99% tiveram em sua vida pelo menos uma experiência de canalização. Então, elas são muito comuns nesse sentido. Grande parte também dos americanos, isso eu estou falando americanos porque as pesquisas são de lá e é o que o livro traz como informação, né, é de que estiveram ou acreditam até mesmo em fenômenos paranormais. Então é algo muito, muito, muito comum. No entanto, né, alguns cientistas mais fechados acabam condenando justamente porque vivem num paradigma mais materialista, né? Então, como eu falei, essas pesquisas trazem desde pessoas com intuições, visões, até, né, canalizações, né, em transe ou algo nesse sentido, né, que isso traz um confronto ainda maior, né, com a ciência. E nesse livro, ela aponta, né, através das pesquisas, a gente sabe que espiritualmente a gente vai além disso, né, 6 fontes possíveis das informações canalizadas. Uma delas é a própria mente inconsciente, né, onde a pessoa vai lá e abre um espaço justamente, né, de conexão com essa mente inconsciente e trazendo às vezes conteúdos, né, de um inconsciente pessoal, ou a gente não vai entrar nesse mérito ainda, né, como Jung traz o inconsciente coletivo. Uma outra fonte possível que ela aponta no livro, né, é o nosso eu transpessoal. E no caso, né, a nossa parte mais intuitiva, mais criativa, ou aquilo que a gente chama do eu superior, né? Então esses são aspectos da consciência que vão além daquela parte que a gente identifica como identidade. Uma terceira fonte, como eles falam, né, é a fonte psi. Ou seja, né, no caso de um médium, né, que pode ou não estar, né, canalizando, por exemplo, uma entidade desencarnada, ou simplesmente ela pode, através das suas capacidades cognitivas,
está acessando telepaticamente informações de um ente querido, daquela pessoa principalmente, né, que procura o médium. E aí eles estão vendo exatamente como se dá esse processo. Uma quarta fonte é o que eles chamam de superpsi, né? Então a pessoa pode, por exemplo, através de capacidades de clarividência, de clareaudiência e pré-cognição, estar acessando essas informações. A quinta fonte que ela aponta no livro é um reservatório psíquico. Então pensem naquilo que, como se fosse uma biblioteca que contém todas essas informações, um repositório de tudo que aconteceu ou vai acontecer. Isso dentro da própria mente da pessoa. A gente não vai entrar nisso aqui agora, vai ficar mais para frente quando a gente falar sobre o Akasha em vídeos posteriores, né? E a sexta fonte, né, que fica um pouco mais da ciência no paradigma que vive de comprovar, né, que são as entidades de canalização. Então, realmente de pessoas estarem canalizando, né, entidades, seres de outras dimensões ou algo nesse sentido. E para completar essa parte associada ao livro dessa pesquisadora, a doutora Helen Ney, né, do Instituto de Ciências Noéticas, ela fala que existem alguns métodos, né, e traz experiências até mesmo no livro, práticas no livro, para que a gente possa canalizar ou ter experiências de canalização. Então, alguns métodos que ela traz no livro, que são meditação, o próprio contato e comunicação com a natureza, os rituais que a gente se coloca, sejam eles espirituais ou não, né, ferramentas como pêndulos, cristais, cartas, a imaginação ativa, imagens mentais, o sonho lúcido é uma outra forma, experiências fora do corpo, canalização de transe e até mesmo aquilo que é chamado de escrita automática, né? Mas ela aponta também que o método em si não é tão importante tanto quanto a intenção de compreensão dessa informação, né? Então, o abraçar esse paradigma, né, pós-materialistas e os fenômenos psi, ela traz a informação justamente que vai acarretar numa transformação grande de como a gente vive a nossa vida diária e até mesmo de como é feita a ciência, né? Não mais aquilo simplesmente o que eu posso enxergar e ver é o que é comprovado, né? Mas tem outras formas de percepção também da realidade. Tanto que a gente só enxerga, né, 1% do espectro de cores das energias eletromagnéticas existentes. Isso de acordo com a ciência, né? Então, isso vai para um passo muito além, né, daquilo que a gente compreende como canalização e até mesmo como paradigma científico. Voltando então à parte mais espiritual das informações da nova energia, eu trago para vocês aqui, de novo, através de informações canalizadas, de como a gente sabe realmente se por exemplo, essas canalizações espirituais ligadas a informações de iluminação espiritual, né, são realmente procedentes de fonte divina. Será que tem alguma intenção por trás daquela pessoa falando? Existe alguma agenda ou ego humano trabalhando ali por trás? Né? Então aqui eu vou trazer algumas dicas, né, para ajudar a discernir quais são informações que possam fazer mais sentido e tenham maior integridade do que outras, né? Então, quando as mensagens são canalizadas de uma fonte divina, e isso aqui eu vou colocar sempre, elas sempre são preenchidas com a energia do amor, com a energia de honra do ser humano, e elas nunca se baseiam no medo. Então, quando tiver ali um canalizador já provocando medo, insegurança nas pessoas, pode ter certeza que isso não vem de fonte divina. Porque justamente o medo, ela é uma experiência 3D, ela é uma experiência dessa dimensão. Então ela não vai trazer o medo. Isso geralmente vem algo de um ser humano, do ego humano, justamente se quer trazer o medo das pessoas, para ter o controle, poder ou algo nesse sentido. Então é importante que cada um de nós utilize o próprio discernimento e sentir, né, como ressoa com essa
mensagem e reconhece essa energia como familiar, né? Tu reconhece essa energia assim como bate, eu me sinto em casa. É óbvio que é importante relevar também como está a nossa consciência. Quanto mais ampliada a nossa consciência, as coisas vão ressoar de forma diferente, né? Então hoje existem vários seres humanos que canalizam entidades como Cryon, Arcanjo Miguel, Abraão, né? Tem outras que não necessariamente canalizam, né, entidades, né? Tem pessoas que trazem informações e vêm a partir do próprio centro espiritual, né? E se nós entendermos, né, que Deus está dentro de todo mundo, né, não deve ser tão difícil reconhecer a nossa própria capacidade de entregar uma mensagem divina canalizada, né, que venha do próprio eu superior. Então, nesse sentido, né, o Espírito, Deus, o Infinito, não é propriedade de ninguém, não é propriedade de uma religião, não é propriedade de uma tradição espiritual única. Quando vocês escutaram esse é o único caminho, essa é a única verdade, já corram para o outro lado, porque pode ter certeza que o Infinito não vai oferecer à humanidade em diferentes culturas um único caminho, uma única forma de fazer. E a verdade está disponível para todos. Tenham eles acesso à religião ou não, a tradições espirituais ou não, porque se o Infinito quiser que a verdade seja realizada numa pessoa no meio de uma ilha sem acesso a nada, o Infinito vai se realizar lá. Esse é o poder do Infinito que se manifesta em cada ser humano. Mas vamos lá, como é que a gente discerne entre uma canalização de um lado mais obscuro, sombrio, de, né, canalizações que vêm de uma fonte de integridade de luz, porque pense assim, nova energia, abre tudo, passa boi, passa boiada. Assim como tem acesso a informações planetárias mais sutis, ao mesmo tempo, né, terão informações também que vêm para distorcer, para atrapalhar um pouco a caminhada. Faz parte do processo também, mas estão aí. Número 1. Então, a primeira dica, sempre haverá informações úteis para todos, né? Então, essas informações não são para algumas pessoas ou para um grupo especial. A informação ela tem que ser útil a toda a humanidade. Então, essa já é uma área de discernimento, né? Que tu sabes ou não se está ouvindo a verdade. A dica número 2 que trazem hoje em dia é o quê? A mensagem ela deve ser inspiradora, ela deve ser elevadora. E isso eu já mencionei para vocês. Ela não deve trazer a energia do medo. Fica atenta para aqueles que trazem ameaças, energia de medo, de fim de mundo, porque vai acabar, porque pode ter certeza que elas não são capacitadoras. Tá? Ela deve inspirar, as mensagens devem inspirar o ouvinte, o leitor, né? Seja através de uma energia angelical, do que for, e vocês forem ver as canalizações, os grandes mestres falam, não temas, a energia da luz está aí. O que é escuridão? A escuridão é a ausência de luz. Então vamos trazer mais luz. Número 3, né? O Espírito, Deus, a luz, nunca vai canalizar uma mensagem para que o ser humano abra mão do próprio livre-arbítrio. Nunca. Esse grupo, essa entidade, essa luz, o infinito, não vai decidir pelo ser humano, pois o livre-arbítrio é o princípio número 1 nosso aqui. Então não existe coerção em espiritualidade. A gente tem que utilizar e através da nossa escolha pessoal que a gente vai evoluir ou não. Quando a gente transfere, né, essa decisão para uma outra pessoa, para uma entidade, perante a nossa vida, a gente está terceirizando a nossa caminhada espiritual. E tem várias formas de terceirizar a caminhada espiritual, mas em algum momento nessa vida ou em outra, aquela decisão vai voltar justamente para que a pessoa exerça o próprio livre-arbítrio e seja um co-criador nessa realidade. E a metáfora que, por exemplo, Cryon, e a gente vai estar falando no próximo vídeo quem é Cryon, né, e muito das informações são baseadas nessas canalizações, ele fala que o ser humano ele está no seu maior potencial co-criativo quando está sentado no trono de ouro. O que é esse trono de ouro? É a própria divindade.
né? E ao sentar dentro da própria divindade, exerce o seu livre-arbítrio da forma mais elevada possível. E é isso que impulsiona o nosso futuro. Por isso que nenhuma canalização atualmente na nova energia, né, com integridade, vai incentivar a venerar um mestre ou simplesmente uma divindade em si. Uma entidade, né, de luz, ela não transmite as certezas também do que vai acontecer ou não vai acontecer, porque todo o processo ele é comandado pelo livre-arbítrio do ser humano. O ser humano pode mudar a realidade a cada instante, a humanidade pode mudar o seu futuro a cada instante. Então nada é certeza, tudo são potenciais, né, e o ser humano escolhe o desfecho. A quarta dica, né, é que o Espírito Infinito nunca vai dar uma mensagem e nunca vai trazer uma informação que vai violar a integridade do que acredita. Cada ser humano é honrado nos próprios processos de pensamento. Não está para convencer, para enganar de nada e nem vai violar, justamente como a gente fala, né, aquilo que soa ou ressoa no próprio coração. Então aquilo que a pessoa acredita é preponderante e é respeitado, é honrado. De novo, aqui é a quinta dica, mas eu já falei isso, né? O Espírito, a luz, o infinito Criador, nunca, né, vai representar um canalizador como uma única fonte. Às vezes vocês vão ver vários tipos de entidades sendo canalizadas por pessoas diferentes também, né? Mas nunca vai ter, por quê? Porque o Espírito, o infinito, a luz, se apresenta nas diferentes culturas com as diferentes linguagens. Isso é algo justamente da nova era, dessa nova energia planetária. Então nunca vai ter uma fonte única de informação. E essa fonte também, ela não vai promover a divisão, não vai promover a discriminação ou a proibição, seja qualquer que seja, porque não está aqui para promover justamente a divisão, e sim a união, aquilo que está na essência de todas as tradições. Então também jamais vai criticar ou julgar uma entidade ou ser humano. Então isso é muito, muito, muito importante nesse momento planetário. A sexta dica aqui é a atenção ao fato de que as informações são normalmente novas. Então, cuidado com os canais que vão lá, simplesmente botam uma roupagem, uma fitinha diferente em informações que já tinham e traz e mistura algo do seu próprio ego, né? As novas informações que chegam, elas são informações essenciais, elas são importantes. E cuidado, então, para perceber talvez pessoas que simplesmente pegam informações antigas e colocam uma fitinha diferente dizendo que é nova e trazendo algo do seu próprio ego para se promover. A sétima dica aqui, cuidado também, né, com o fato de que as informações canalizadas devem ter soluções apresentadas, né? Então as soluções para os desafios da vida na Terra por meio das novas informações é o propósito da canalização. Então não só simplesmente apontar questões de se trabalhar, mas também oferecer soluções no sentido de não a resposta em si, mas a dica daquilo que o ser humano é capaz e pode fazer. Mas voltando a algo que eu disse, né, por mais que tenham dicas, passos, etc, e nada é tão linear assim, só a maturidade pessoal, só o contato, a abertura do próprio coração que vai poder ajudar e discernir aquilo que provém de um lado de luz ou de um lado de escuridão. E eu posso compartilhar com vocês aqui, né, de experiências pessoais, de acesso a canalizações, a leituras de registros, ao próprio processo pessoal de que informações chegavam para mim em meditações, em trabalhos pessoais, é de que quanto mais baixa a frequência, mais informações confusas vêm, né? Mais difícil de discernir é, e mais obstáculos se tem, né, para que a gente possa acessar aquilo que é de uma maior iluminação espiritual.
Quando eu fui trabalhando a minha energia através das práticas pessoais, eu trago aqui as experiências não como algo a ser seguido, mas simplesmente a ser compartilhado, é de que quanto mais vai sutilizando a própria energia, lapidando o próprio ser, as emoções, pensamentos, elevando a frequência, mais fica fácil de discernir. Algumas informações, elas ficam gritantemente evidentes de escuridão, e outras justamente ficam mais fácil de perceber o que ressoa no coração. Desde cursos que eu tinha feito de leituras, entre outras coisas, informações nem apareciam mais, pessoas, grupos, coisas já não ressoavam. Então é muito nítido isso quando a gente se coloca, né, na nossa caminhada, na nossa elevação, e a gente começa a retirar certos filtros, a gente começa a retirar certos bloqueios, e são esses bloqueios que fazem a gente gravitar justamente a certas informações que talvez não tenham tanta integridade. Por quê? Porque se a gente vibra também no medo, a gente vai estar associado a canalizações, informações que estão ligadas ao medo. Então, eu convido vocês aqui agora, né, e esse é o segmento que vai ter em todos os vídeos, que é trazendo o céu para a terra. Ou seja, uma pausa para a reflexão de como isso pode se dar e ajudar na vida. E aí eu te pergunto justamente nesse momento, de que forma tu estás canalizando mais de ti mesmo? Tu percebe quais são os dons, as qualidades, as aptidões, as habilidades que tu tens com a inspiração divina e tu consegues trazer para o mundo 3D, tu consegue perceber que tem outras pessoas que precisam dessas, ou seja, informações ou até mesmo serviços? E se está fazendo isso, será que tu consegue se abrir um pouco mais para esse campo? Né? Não necessariamente, como eu falo, uma informação espiritual, mas sim aquele pedaço único da energia que só tu pode compartilhar com as outras pessoas. E é isso que eu te convido a fazer, a abrir mais espaço para isso, para canalizar mais de quem tu é, ancorar mais de quem tu és e ao mesmo tempo conseguir discernir daquelas informações que são mais elevadas para a tua própria caminhada espiritual e para acessar esse potencial infinito. Então eu termino com vocês aqui esse vídeo convidando para uma breve visualização, e eu vou colocar uma animaçãozinha para vocês aqui, para ajudar a liberar mais o canal, justamente para que vocês possam acessar mais de quem são, para que possam discernir mais entre canalizações do lado sombrio ou do lado escuro, mas acima de tudo, simplesmente deixar fluir essa energia divina. Então vocês vão perceber nessa animação que existe um canal central de energia, que aqui circula a energia da nossa essência. Nesse momento só se preocupem com isso, porque a gente vai estar falando posteriormente. Mas eu vou pedir para vocês visualizarem, trazendo do centro de cima a energia passando por todo o canal e exalando lá no centro de baixo. E depois, posteriormente, inspirando do centro de baixo a energia dourada, passando por todo o canal e exalando no centro de cima. Na animação vai ficar bem fácil para vocês visualizarem isso. Façam por 2 minutos, 5 minutos no dia e vocês vão ver que passo a passo mais a energia da tua essência vai estar fluindo, mais de ti mesmo tu vai estar canalizando, mais daquela tua parte infinita do ser vai estar se manifestando nessa realidade física e mais fácil vai ficar para discernir entre o que é da luz e o que é da escuridão. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com a animação e a gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado.